Oiê! Hoje eu vim trazer um vídeo pra mostrar pra vocês como fazer esse top, que eu acho a coisa mais linda e do mundo. Que no caso é o mesmo que esse daqui. Esse, no caso, é o exemplo do próprio vídeo e vai ser o que eu mostrei o tutorial sendo feito. Então eu chamo ele de corselet porque ele é inspirado num corset, mas é feito com ou tecido com elastano ou malha mesmo. E tem então o fechamento com colchete de gancho em metro, né? Na frente, no centro. E ele é acinturado, tem assim um comprimento um pouco acima do busto, até na cintura um pouco pra baixo. O vídeo tutorial, na verdade, acompanha o molde que eu tô vendendo através da minha loja do Etsy. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam comprar. Mas lá, junto com o molde em si, tem toda um PDF com as instruções, tanto de tamanho quanto de escolha de tecidos, materiais. E as instruções que também estão no vídeo, mas lá elas estão escritas passo a passo. Esse molde eu diria que é bem tranquilo para uma pessoa iniciante na costura, mas um pouco mais confiante, assim, um pouco iniciante e mais confiante. O intermediário, daí avançado para frente é tranquilo, né? Porque são mais costuras retas, precisa da máquina reta e ou uma zigue-zague ou uma overlock. Só pra frisar algo muito importante sobre o tecido que vai ser utilizado pra fazer essa peça. Aqui, essa que eu tô usando e essa aqui são uma malha montaria, que a gente chama, né? Que é uma malha um pouco mais encorpada. Ela tem mais peso, mais corpo em si, sabe? Ela não é tão mole e um pouquinho mais grossa. Ela poderia ser até um pouquinho mais. Então, tipo, malhas desse tipo. Eu digo pra ver muito, assim, na hora de comprar com a mão mesmo, o jeito que ela fica, o caimento dela, porque ela não pode ser muito molenga, que senão não vai servir bem, não vai ficar bom. Porque a peça em si, a única parte dela que é dupla ou forrada é essa parte do centro aqui da frente, o resto ela é simples, até pra não ficar tão quente. E não vai ficar bom se a malha for muito fina. Uma outra opção é um tecido que também seja mais encorpado, mais grossinho, mas não extremamente, né? E tenha bastante elastano. Eu coloquei lá nas instruções do molde uma quantidade mais ou menos indicada de elastano. Mas é ali uns 5%, 3%, pelo menos, para que tenha assim um tanto bom de stick, né? Pra servir também ficar confortável, já que é uma peça bem ajustada no corpo. O colchete de gancho, que nem vocês podem ver nessa peça aqui, eu fiz com ele preto na peça Bordeaux, Marsala, porque não se encontra às vezes em todas as cores, ou só se comprasse tipo muitos metros. Então eu usei o preto, eu acho que não tem muitos problemas, mas que nem essa aqui é preto no preto, então serviu, deu certinho. Mas você tem que comprar ali, lá tá a quantidade certinha, eu acho que é tipo 40 a 50 centímetros, pra servir mais ou menos no molde. Mas é bem fácil de encontrar, tem na maioria das lojas de aviamento em si. Tem que lembrar na hora de comprar que são os dois lados do gancho, né, do colchete. Então, o lado do furinho e o lado do gancho em si, que engancha no outro lado, né. Então sempre tem que comprar os dois lados. Eu acho fácil de encontrar preto e branco, e às vezes as outras cores é um pouco mais difícil. Se vocês quiserem me acompanhar em outras redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Insta e o meu TikTok, que são os lugares que eu mais posto. Mas eu vou adorar ter vocês lá. E vamos começar com o tutorial. O primeiro passo é imprimir o molde. Ele já foi feito para ser impresso em A4, e quando você imprimir não precisa ajustar nem nada, só coloca para imprimir em tamanho real, porque ele vai imprimir com uma beirada sem nada ao redor do papel para que seja recortada. Daí, quando for impresso, você vai medir com uma régua ou com uma fita métrica o quadrado que diz dentro 5 por 5 centímetros, para conferir essa medida de 5 centímetros do quadrado, para ver que o molde está do tamanho certo em todo ele, né? Então, com isso conferido, se não tiver certo, tem que ajustar a impressão, o computador, imprimir de novo e testar novamente, mas se tiver tudo certo, é só, então, recortar o molde nas beiradas e encaixar ele, principalmente encaixando os quadrados cinzas que estão ali para ser uma guia, né? Então, com os moldes montados e colados, é só recortar eles na linha do tamanho escolhido. E aqui estão os meus moldes recortados no meu exemplo, e eu fiz o tamanho 42. Lembrando que no PDF de instruções tem a tabela de medidas, que são a referência, que você vai conferir as medidas da pessoa sua, né, ou da pessoa para quem será a peça, para que você possa saber qual o tamanho certo de recortar. Depois de recortar os moldes, é bom também fazer os piques para saber onde que eles vão se encontrar e se encaixar. Se as suas medidas não se conformam às da tabela, é possível cortar entre tamanhos. Então, você seleciona o tamanho do busto e o tamanho da cintura, que mais, né, fazem sentido. E no momento de cortar, você usa uma referência dos dois, né? A parte da cintura de um e a parte do busto de outro. E desenha uma nova linha, né, entre esses dois, seguindo mais ou menos o formato do molde, né? Como a peça será feita em malha ou com tecido com elastano, é mais possível, né, fazer esse tipo de alteração. Agora, então, nós vamos desenhar no tecido. Aqui eu coloquei os moldes sobre o tecido, seguindo o fio, que então é paralelo à orelha do tecido, e ele está dobrado ao meio. Porque a maioria dos moldes é cortada duas vezes, ou seja, um par. O molde 1 é cortado 2 pares, o 2, 3 e 4 são um par, e o 5 é simples, então só uma vez. Aqui, então, todos eles desenhados, com os piques desenhados, e é só cortar.
Aqui então estão todos eles já cortados, eu coloquei eles lado a lado com a frente virada para baixo. Eu sempre desenho no avesso para que o giz, se não sair depois, não apareça. Então aqueles lado a lado pra gente poder já então começar a montar e encontrar os piques. Só o par extra de 1, que tá ali em cima, não tá esticado. Nós vamos começar a montar então eles juntos. Aqui eu coloquei lado a lado o 1 e o 2 e a gente vai colocar eles então frente com frente, unindo os piques e alfinetando toda a extensão, unindo também as beiradas. Alfinetado fica dessa forma e a gente já pode ir fazendo a mesma coisa para os dois lados. Então, pro lado direito e pro lado esquerdo, unindo um com dois. Agora, então, a gente vai costurar na máquina reta, por causa que essas costuras verticais de união de peças não precisam esticar quando a peça for utilizada. E lembrando, então, que a margem de costura é de 1 centímetro. Aqui, então, as costuras feitas dos dois lados e nós vamos seguir para montar a próxima, então a 2 com a 3. Alfinetando da mesma forma, então, unindo os piques e as extremidades, e vai ficar assim que nem antes. E costurando da mesma forma também. E fica assim, então, após essas duas últimas costuras. Agora, então, vamos continuar. Vamos pegar a parte 4 e alfinetar frente com frente da mesma forma, unindo as pontas, os piques e alfinetando o resto e costurar, então, com a margem de 1 centímetro. Só sobra, então, o centro das costas, que é o 5. A gente posiciona ele dessa forma e a gente vai alfinetar primeiramente a um dos lados, da mesma forma, unindo os piques e as extremidades. E vamos costurar que nem anteriormente, com a margem de 1 centímetro. Daí, então, é só fazer a mesma coisa para o outro lado da parte 5. Juntar com o outro lado da 4, alfinetar da mesma forma e costurar. E assim ficam todas as partes unidas com as suas costuras verticais. Agora, o nosso próximo passo é fazer o acabamento interno. Então, a gente vai passar na overlock todas essas costuras que a gente fez na máquina reta. Se você não tiver acesso a uma overlock, dá para fazer a mesma coisa com o ponto zigue-zague da máquina doméstica, que vai ficar assim. Aqui, então, todas as partes já estão unidas e já estão com o acabamento com overlock. Como vocês podem ver, isso vai fazer a peça servir melhor, vai ficar mais confortável, porque a pessoa não vai ficar sentindo as costuras ali. E agora, virando pro outro lado, fica assim. A gente vai pegar, então, o ferro e vai passar todas essas costuras deitadas para um lado só, para a peça assentar melhor. Como vocês podem ver, eu tinha uma almofada para passar, mas não é estritamente necessário. E eu escolhi passar todas as costuras para fora, então, do centro das costas para fora de um lado e depois do outro, né? O lado de fora fica assim, então, todo passadinho, todo lisinho. E o lado de dentro, assim, com todas as margens de costura deitadinhas para um lado só. Agora que tudo tá passado e assentado, a gente vai passar o overlock ou o zigue-zague também na margem inferior e na margem superior. Não precisa passar no centro da frente, por causa que ele vai ter um acabamento com forro. Fica assim, então, um acabamento nas duas margens com o overlock. Agora, com a parte principal do corpo feita, a gente vai seguir para a preparação do colchete de gancho. Primeiro, a gente dobra a parte de cima para dentro, para poder, então, dobrar ele ao meio no comprimento, escondendo essa dobra, para ela já ficar com um acabamento feito. É bom, então, alfinetar todo o comprimento desse pedaço. Obviamente, ele já foi cortado do tamanho certo, que serve no centro do corpo. Isso a gente tem que verificar antes, né? Por causa que tem que ser o tanto máximo de ganchos que serve naquele espaço que tem no centro da frente. Sem cobrir a margem que é da bainha superior e da bainha inferior da peça. É assim que o colchete fica todo alfinetado. Um lado é o gancho, né? E o outro lado é a parte do colchete em si, tem que fazer os dois para colocar de ambos os lados da peça. Agora a gente vai costurar isso para poder tirar os alfinetes, né, e ter essa faixinha presa dessa forma. Eu coloquei na minha máquina doméstica esse calcador mais aberto para eu conseguir enxergar melhor e deixei a linha vermelha para vocês enxergarem aonde ficou a costura, mas obviamente o certo é colocar a linha que seja da mesma cor do colchete em metro, né? Se você puder costurar numa reta industrial, o melhor é colocar o calcador de um lado só, seria no caso do lado direito. Então, é assim que elas ficam prontas, costuradas, prontas para serem inseridas na peça. Para colocar no centro da peça, a gente tem que colocar no lugar certo e pro lado certo. Então, na imagem da esquerda, ela tá como ela vai ficar na forma final na peça, só que ao lado. E daí, na imagem da direita, eu já coloquei ela sobre a peça, deixando o 1 centímetro da bainha de cima e os 2 centímetros da bainha de baixo sobrando, que aqui na minha encaixou bem o tamanho dos ganchos, na sua talvez sobre um pouco mais. E também já coloquei ela, então, frente com frente. Eu virei, né? E a frente está virada para a frente do tecido, que é, então, a parte que eu quero que apareça no final quando estiver costurado. Daí, então, a gente alfineta bem para ficar tudo bem certinho nessa posição. E nós vamos alfinetar da mesma forma o outro lado. Então, o outro lado do gancho, colocando a frente com a frente do tecido. E eu vou colocar aqui, então, para mostrar como que ficam os dois lados. Porque a gente quer que eles fiquem na mesma altura, para que na hora que a pessoa for usar, os dois lados fiquem idênticos. Essa próxima costura, então, para prender os ganchos no corpo, ela é mais delicada. Eu aconselho fazer, então, com esse mesmo calcador que eu tô usando aqui, porque a gente tem que chegar o mais perto possível dos ganchos, sem pegar neles, porque senão quebraria a agulha, né?
e tentar cobrir aquela costura que a gente fez anteriormente só pra prender a faixa dobrada, porque senão, se não cobrir, a gente vai ter que depois desmanchar ela. Vai ficar então assim a peça com os dois lados dos ganchos já presos nos centros da frente. Agora então nós vamos pegar as únicas partes que não usamos ainda, que são o par sobrante de centro-frente, né, que é o 1, e a gente vai passar dessa forma, não no lado que é reto, mas no outro lado, uma margem dobrada pra dentro de 1 centímetro. E vai ficar assim. Agora então a gente vai fazer o acabamento do centro-frente. Aqui eu peguei esse 1 que eu fiz a margem dobrada e coloquei sobre o centro-frente direito. Eles encaixam certinho porque são iguais. Daí primeiramente a gente vai alfinetar só a parte de cima e de baixo e deixar o centro aberto porque a gente precisa tomar bastante cuidado nessa costura. Eles ficam alfinetados dessa forma. Ali na parte que está dobrada, a margem de costura, tem que tomar cuidado para ela passar 1 ou 2 milímetros por cima da costura do mesmo lugar na parte do corpo já costurado, aqui onde está indicado. Daí a gente vai costurar e é bom usar esse calcador com o lado só direito, por causa que a gente precisa chegar com a agulha encostada do lado do início superior ali dos ganchos, né? Então, aqui, como eu tô mostrando, eu cheguei bem pertinho encostado. Eu comecei a costura com a margem de 1 centímetro normalmente, e daí ali eu acabei dando uma descidinha para chegar bem encostado no gancho. Já na parte inferior, a margem dessa costura tem que ser de 2 centímetros por causa da bainha maior. Então, tu começa ali com a margem de 2 centímetros e segue também para chegar bem pertinho dos ganchos embaixo. Agora, então, a gente pode alfinetar tudo isso junto. O corpo com o gancho que já tá preso nele e esse forro aqui. A gente vai prender tudo bem certinho para nada sair do lugar. E a gente vai, então, costurar. Usando, mais uma vez, aquele calcador de um lado só para também chegar bem perto dos ganchos. Cobrir aquelas costuras anteriores que a gente já tinha feito. E tomar cuidado para não quebrar a agulha passando por cima do metal, né? E essa costura fica assim. Aqui na parte de baixo a gente pode cortar esse excesso da margem. Então, tu corta e deixa só 1 centímetro, que nem uma costura normal. Aí, como todo é espelhado, né? Então, a gente faz a mesma coisa dos dois lados, colocou os ganchos dos dois lados e o forro. E agora a gente vai poder desvirar o forro. Pra desvirar, pro canto ficar bonitinho, eu gosto de botar o dedo assim por dentro e segurar a margem dobrada e puxar pra fora. E daí já puxar os ganchinhos, que eles vão ficar pra fora, pra além da costura. E vai ficar mais assentadinho ali em cima, o canto. Daí na parte de baixo é um pouquinho mais complicado, por causa que a bainha de baixo vai ser de 2 dobras. Então a gente vai dobrar uma vez na largura do recorte ali, e dobrar mais uma na parte da costura, que nem a gente fez em cima pra trás, e segurar da mesma forma ali por dentro e desvirar, puxando os ganchinhos pra assentar o canto também. Daí desvirado fica dessa forma. Claro que tem que fazer a mesma coisa do outro lado também. Daí aqui só pra mostrar como que fica isso por dentro. Daí pra assentar direito, a gente passa pra deixar bem lisinho os ganchos do canto e essa parte última que a gente costurou. Pra deixar os colchetes mais firmes e deixar isso mais forte, a gente vai fazer um pesponto. Aqui eu alfineto bem pra nada sair do lugar e a gente vai fazer o pesponto com meio centímetro, ou nesse meu caso aqui, a largura do calcador da máquina, prendendo então tudo junto. Em ambos os lados, como sempre. Agora, para prender o lado solto do forro, a gente vai alfinetar pelo lado de fora, observando para essa parte de dentro cobrir a costura. Então, dessa forma que tá mostrando aqui, já alfinetado. A gente vai fazer a costura sobre a união da parte 1 e 2 do lado externo do corpo, para que esse pesponto não apareça. Como a gente vai costurar bem por cima dessa união, por isso que foi alfinetado a parte de dentro, onde tinha a dobra, cobrindo essa costura, por causa que, né, então, passando por cima da costura, a gente vai prender aquela parte que ficou por trás. Como vocês podem ver aqui, com a costura feita, ela fica invisível pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, nosso objetivo principal é prender essa margem, então não precisa ficar linda e perfeita, né? E aqui, como deu pra ver no vídeo, eu tive que refazer um cantinho porque tinha ficado solto, mas é só alfinetar de novo e fazer pelo lado de fora que não vai dar pra ver nada. Daí alfinetar e fazer a mesma costura da mesma forma do outro lado. Observando assim por dentro, que tudo fique bem preso e bem bonitinho, e que por fora fique a costura bem bonita e invisível. O próximo passo são as bainhas. Então, primeiramente, a gente vai passar elas para elas ficarem bem vincadas antes de costurar, para facilitar tudo e ficar tudo bem lisinho. A bainha da margem de cima é de uma dobra de 1 centímetro e da margem de baixo é de 2 dobras de 1 centímetro também. Daí, deixa ela toda alfinetadinha dessa forma. Tanto a bainha de cima quanto a bainha de baixo. Daí, então, nós vamos costurar essas bainhas. Isso pode ser feito mesmo na máquina reta, mas é importante, na hora que for costurar, esticar o tecido. Por causa que na hora que tu for vestir, essa costura precisa esticar junto com o tecido. Por isso que a gente fez com um tecido com elastano ou malha, para que ele sirva mais confortavelmente no corpo e tenha essa coisa de esticar, né? Se a costura não esticar junto com o tecido, ela vai estourar e vai desmanchar a bainha.
Então tem que ir esticando o tecido conforme tu costura. É assim que vai ficar então com as bainhas costuradas, tanto em cima quanto embaixo. Aqui do lado externo, então do lado certo do tecido, e do lado interno também. O nosso objetivo é cobrir ali a dobra, né, e segurar tudo dobradinho, então. Daí, então, lembra de fazer a limpeza dos fios e cortar qualquer fiozinho, qualquer coisa que tiver sobrando pra ficar tudo certo e bonitinho. E esse é o resultado. O corselet fica a coisa mais linda do mundo. Eu gosto de usar de várias formas, dá pra usar meio aberto por cima de alguma blusa, de alguma camisa. Eu acho ele sensacional, dá pra fazer com um tecido mais de festa ou não. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão algumas outras que eu já fiz com outros tecidos. E é assim que ele fica no corpo. Eu amo ele, eu espero que vocês amem também. Se vocês fizerem, lembrem de me mandar, de me marcar nas minhas outras redes sociais. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, comentem e se inscrevam para mais tutoriais e moldes. Beijo!